Como é habitual, às segundas-feiras contamos com a presença de Marta Gaudêncio, da Pedro Raposo e Associados. Marta, bom dia, bem-vinda à Primeira Hora. Vamos falar de tributação de dividendos recebidos por pessoas singulares, isto em sede de IRS. O que é que há a saber nestes casos? Há a saber que os dividendos, portanto, os lucros das sociedades que são distribuídos a pessoas singulares residentes em Portugal são tributados, como não poderia deixar de ser. São tributados normalmente através de uma taxa liberatória. Portanto, quando as empresas pagam ou colocam à disposição dos seus sócios os dividendos, têm de fazer retenção na fonte a uma taxa liberatória que hoje é de 26,5%. No início do ano era de 25%. Entretanto, alterou agora em novembro para 26,5%, para o ano passará a ser 28%. Portanto, as empresas fazem retenção na fonte e os sócios recebem o valor dos dividendos líquido. Taxa liberatória, porquê? Porque, à partida, é a única que se aplica a este tipo de rendimento. Pode não ser. Os sócios das empresas podem optar por englobar os rendimentos que recebem e aí há uma regra especial. Se eles ficarem sujeitos às taxas liberatórias, é o único imposto que pagam sobre aqueles dividendos e depois o resto dos seus rendimentos é tributado à parte. Se optarem por englobar, têm aqui uma vantagem, ou melhor, pode ser uma vantagem, pode não ser, que é os dividendos serem só considerados em 50% do seu valor. Portanto, aqui cada pessoa terá de fazer as contas para perceber se mais vale tributar os dividendos à taxa de 26,5% ou a outra que seja aplicada nessa altura, ou então se interessa mais englobar e ser aplicada uma taxa que é diferente. Quando é que poderá interessar englobar? Enfim, se eu tenho, ou não englobar, se eu tenho, por exemplo, já rendimentos de valor bastante elevado e sei que a minha taxa de imposto vai, por exemplo, para os 35%, então aí mais vale eu não englobar, ou seja, não juntar estes rendimentos aos outros que eu já tenho, porque pelo menos estes dividendos vão ser tributados a uma taxa mais baixa, que é de 26,5%, enquanto o resto fica sujeito aos 35%. Agora, se eu tiver uma taxa ou se eu tiver rendimentos que sejam mais baixos e mesmo englobando os dividendos que recebo, consigo ficar com uma taxa mais baixa do que os 26,5%, portanto, aí mais vale optar pelo englobamento e são todos tributados a uma taxa mais baixa. Há que fazer as contas a cada caso. Há que fazer as contas a cada caso, sim. Marta, e em sede de IRC, as empresas fazem donativos a diversas identidades. Quais são os benefícios que podem retirar? Podem retirar a consideração como custo não só do valor do donativo, mas em alguns casos de valores superiores. É muito comum, sobretudo agora nesta altura de final do ano, as empresas fazerem donativos a diversas entidades e depois o Estatuto dos Benefícios Fiscais prevê uma série de entidades que, recebendo os donativos, portanto, estas entidades têm de ter reconhecimento pelo Ministério ou pelo Ministério competente relativamente aos seus fins, em alguns casos. Se for o Estado ou as autarquias locais ou outras entidades públicas, aí, enfim, é a própria natureza que justifica a aceitação como custo. O que é que acontece? Não é só o valor do donativo que é considerado, mas é majorado em 120%, em 130%, portanto, mais 20%, mais 30%, mais 40% relativamente ao valor que a empresa entrega. Há situações, por exemplo, de donativos ao Estado, em que se o donativo for entregue para fins sociais, é majorado em mais 30%, portanto, se fizer uma entrega de 100, será considerado custo da empresa 130%. Se forem donativos a IPSS, por exemplo, aí os donativos são normalmente majorados em 30%, portanto, leva-se a custo 130% do valor. Depois, se for para a proteção de pessoas em risco, de apoio a mães adolescentes, a majoração pode ser até 140%, 150%. Portanto, tudo isto depende da finalidade do donativo. Mas, de facto, as empresas tiram daqui também um benefício porque, enfim, fazem um donativo, uma liberalidade, mas depois os seus custos são reduzidos na proporção daquilo que tiver sido o donativo e a majoração. Portanto, o imposto a pagar também descerá. Marta, passamos para o terceiro tema, a aquisição de prédios para revenda e os casos de isenção de IMT na atividade imobiliária. Como é que isto funciona? Isto funciona, enfim, agora talvez funcione menos porque temos uma série de empresas do ramo imobiliário
que estão com algumas dificuldades. Mas o código do IMT prevê uma isenção de IMT na aquisição de imóveis para revenda. Isto porquê? Porque se uma entidade tem como atividade a compra de imóveis para revenda, se tivesse de pagar IMT quando comprava para a seguir revender, o que é que ia fazer? Naturalmente, quando vendesse, ia incluir o valor do imposto no preço do imóvel e, portanto, a pessoa que comprasse a seguir, e se fosse um consumidor final, pior ainda, ia pagar muito mais pelo imóvel do que seria razoável. Portanto, as entidades que têm como atividade a aquisição de imóveis para revenda e por isso têm de estar registadas como tal nas finanças, quando entregam a declaração de início de atividade, têm de assinalar lá que é essa a sua atividade. Quando compram um imóvel para a seguir o revender, e desde que quem compra não vá revender a seguir, portanto tem de ficar com ele, tem uma isenção de IMT que dura 3 anos. No fundo não é bem uma isenção, é uma suspensão da tributação. Chegado ao fim dos 3 anos, se revenderam o imóvel, não têm IMT a pagar. Se por acaso passarem 3 anos e não tiverem revendido o imóvel, aí sim vão ter de liquidar o IMT. E tem havido agora algumas situações, como está mais difícil vender imóveis, em que algumas empresas compraram para revenda beneficiando desta isenção e agora chega ao fim dos 3 anos, não venderam e têm de ir liquidar o IMT. Muito importante para estas empresas é terem uma certidão, porque senão não conseguem esta isenção. Têm de ter uma certidão emitida pelo Serviço de Finanças que diga que não só aquela é a sua atividade, como também que no ano anterior exerceram esta atividade ou comprando um imóvel para revenda ou vendendo um que já tinham comprado para vender a seguir. Portanto, é um regime que de facto faz todo o sentido. Em paralelo há também umas isenções de IMI, mas as formalidades aqui são importantes, portanto têm mesmo de estar cadastradas, digamos assim, como tal nas finanças e têm mesmo de ter estas certidões de comprovação da atividade no ano anterior. E o processo de cadastro é um processo simples? É fácil, é só quando entrega a declaração de início de atividade dizer que a sua atividade principal é a compra de imóveis para revenda. Marta, muito obrigada pelos seus esclarecimentos jurídicos aqui neste primeiro. Bom dia.